Olá, meus amigos, aqui é o Edmundo Silveira, outra vez com vocês, através da CT5 Esportes. Estamos no Instituto Casa de Vovó, onde hoje nós vamos ter um programa diferente daqueles que sempre trazemos em relação à apresentação de um esporte que eu mesmo sempre sou surpreso quando eu vejo anunciando alguma coisa e a gente praticamente não vê, às vezes, nas áreas esportivas, anunciando esse tipo de esporte, que é o fisiculturismo. E é de uma importância muito grande para todos os brasileiros, para o povo em geral, conhecer, saber como lidar com todos esses desenvolvimentos esportivos. E nós convidamos hoje o David Michel, que é aqui da Barra do Ceará, que vai nos passar informações importantes e vai dizer do seu envolvimento e desenvolvimento na sua academia, nas competições que o fisiculturismo apresenta para nós. Mas antes mesmo do David Michel se apresentar, eu gostaria de pedir para vocês, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de dar um like sobre o nosso programa. É muito importante a sua participação e a amostragem para outras pessoas e ver a importância das informações, como também te levar até uma qualificação daquilo que você ou sabia ou não sabia sobre esse esporte. David Michel, uma satisfação recebê-lo aqui em nosso programa CT Esportes, tá certo? CT5 Esportes, e saber um pouco sobre essa arte que você faz, né, dentro da sua academia, como também nas suas participações nas competições. E eu gostaria de saber de você, com sua apresentação individual, né, logo em seguida você mesmo pode responder, aonde você fica, onde você faz a sua academia, tá certo? E que tipo de movimentação você tem na sua academia, não só a fisiculturismo, ou se você só faz só o fisiculturismo. Seja bem-vindo e é uma satisfação recebê-lo. Eu que agradeço essa manhã aí de papo, né? Desbrandar um pouco do fisiculturismo, né? Me chamo David Michel, já estou no ramo há 15 anos, né? Como coach, preparador de atletas de alto nível. E a academia fica localizada aqui na Avenida Presidente Castelo Branco, né? É uma academia normal, com todas as outras, só que nós temos esse elo a mais, que é o fisiculturismo, né? Então, os atletas que é da minha equipe saem da minha academia. Eu olho, observo, vejo se tem potencial, né? E eu digo, todo mundo tem potencial. Basta você ter um pouco mais de disciplina que todo esporte, né, requer, né, essa disciplina. Mas lá tem todo o público, né? Público infantil, idosos, né, a terceira idade, tem a juventude mesmo. É uma academia normal, mas com esse diferencial do fisiculturismo. Pô, que bom. E esse pessoal que você fala que tem todas as idades, eles praticam fisiculturismo ou dentro da academia tem uma outra atividade para ser feita? Pronto. Ou é diretamente só para o fisiculturismo? Na minha academia a gente é expert em musculação, né? Sim. Em outras academias tem dança, tem, né, outros fit dance. Então, mas na minha academia é voltada mais para musculação, né? Sim. Então, não tem outros leques. Uhum. E lá, tanto a meninada participa de competição, mas sempre com a responsabilidade, né? Que o esporte ele começa de criança, né? Sim, assim como começou comigo. Então, eu vejo quem tem potencial, quem não tem, né? Quem é mais desenvolvido, quem não é. E a gente tenta trabalhar em cima disso, mas é todos os públicos que frequentam a academia. Então, veja só o seguinte, você é especialista em desenvolvimento muscular e principalmente para a arte de ser fisiculturista. Então, veja só o seguinte, se você é especialista nisso e você fala para mim que está há 15 anos, e você me parece um jovem, né? Então, você deve ter começado muito cedo. E nesse cedo já foi visando ser exatamente o que você é hoje, um profissional amador. Você já está dentro de uma área de disputas nacionais, internacionais. Fala para a gente sobre isso. Pronto. Interessante, saiu aí uma foto aí, né? Que diz que é minha filha,
já participo de competição, né, Manoel? Já participo de competição, já tem aí vitórias na categoria Kids. E assim, minha história começa pelos meus pais sempre me motivando. Eu sempre fui uma criança muito ativa em termos de participar de esporte. Já participei de capoeira, karatê, muay thai, natação. Então, sempre fui bem ativo, né? Eles sempre me colocaram nesse ramo e eu sempre fui bem competitivo. Oh, que legal. Então, em 2006, eu visei a musculação, né? Trabalhar um pouco mais pesado na musculação para participar dos campeonatos de fisiculturismo. Então, a história do fisiculturismo começou tudo em 2006. Mas antes disso, teve essa preparação de participar de outros esportes, né? Deixa eu te fazer aqui uma pergunta sobre o fisiculturismo. Ele é só para apresentação ou você, se eu não me engano, não está nas Olimpíadas, né? Campeonatos às vezes são internacionais, nacionais, mas são competições de apresentação, de mostragem do que você faz no fisiculturismo, ou existe uma competição de disputa, de classificação, vamos dizer assim, você se posicionar para você ser classificado para disputar algo maior? Como é que é feito esse desenvolvimento de vocês? Ou vocês só fazem só para exibição do corpo? O fisiculturismo, ele desenvolve a musculatura, hipertrofiar a musculatura, Sim. né? E o atleta ele tem que ser simétrico. Ele não pode ter muita perna, não pode ter muito superior, tem que ser algo simétrico. O fisiculturismo é algo que modela o teu corpo, Sim. né? Então, tem os campeonatos, tem as divisões, tem categorias que é peso e altura, tem categoria que é só peso, tem categorias que é só altura, né? Que é as categorias femininas, é só altura, não tem peso. Tem as categorias que é de shortinho, que é os Men's Physique, que é só altura. E tem as categorias da clássico, que é peso e altura. E tem os bodybuilds, né? Que é só peso. Aí começa 65 e vai acima de 100 quilos. Né? Então, existe uma divisão por pesos, né? Peso e altura, dependendo peso e da altura, categoria. né? Tanto faz feminino como masculino, ou só feminino, só masculino? Feminino é só altura, certo? Aí tem a divisão, Men's Physique, é só altura também. Né? 1,70 m, 1,75 m, 1,80 m. Né? E tem a clássico, categoria clássica, que é a categoria do Arnold, né? Que é peso e altura. Eu tenho 1,70 m, eu tenho um limite de peso. Eu posso pesar até 82 quilos. E os bodybuilds, que são pesos, começa a 65 quilos. 65, aí 70, 75 quilos, cada um. No dia da pesagem tem que bater esse pesozinho para você se encaixar na categoria. Bom, interessante, sabe? Quando você me fala sobre essas coisas, aí vai abrindo para a gente algumas situações que, é lógico, na minha curiosidade, eu não pratico o fisiculturismo, é lógico, com esse físico aqui, né, com esse braço aqui, não ia nunca, ainda mais pela idade que tenho também. Tem as categorias Master também, que eu esqueci de falar, né? As categorias Master começam a partir de 35 anos, 35, 40, 50 e até pessoas de 60 anos. Poxa vida, tá vendo? Tem pessoas que realmente, né, têm a resistência para suportar, porque eu acho que... O fisiculturismo, ele tá para todas as idades. Porque eu acredito que tudo isso aí você tem que pegar peso. Sim. E geralmente pessoas da minha idade, 60 anos para cima, a gente para pegar peso é osso, meu filho. Dói costa, dói braço, dói tudo. Só que tem um exemplo. O fisiculturismo, ele não é levantador de peso. Ele esculpe o corpo com o peso, né? O levantador de peso é o halterofilista. Mas o que faz o teu músculo ficar tão A alimentação exposto? também conta, É a alimentação. não é só o peso. Não. Né? Se for só o peso... Então tem que ter um equilíbrio naquilo que você um faz, equilíbrio né? de tudo. Como eu falei, o fisiculturista, ele tem que ter o desenho corporal, ele tem que ser simétrico. Ele não pode ter muito braço, não pode ter muita perna, ele tem que ser todo proporcional, né? Porque isso conta na pontuação dos árbitros. Vamos fazer o seguinte, nós temos uns vídeos para ser visto, né? Aí tem a sua foto de apresentação aí, que a sua academia é essa aí, Mega Academia, né? Que fica aqui na Barra do Ceará, como você disse no início, né?
Eu queria que você me narrasse para mim aí o que é que vocês estão fazendo. Essa aí é uma apresentação individual. Aqui no nosso estado eu sou referência em termos de pose, né? E aí na hora que você ganha o público, né? Levanta o público, os aplausos. Aí você pode escolher uma música. Essa eu escolhi a música do Ritmo Quente. E você faz a sua coreografia em cima da música, né? Mas tem muitos esportes que é voltado exatamente isso, com a música, né? No atletismo mesmo, aquelas meninas que fazem ginástica olímpica, né? Aí tem a música e elas dançam ou fazem aqueles exercícios. Você monta a sua coreografia, ó, se diverte legal, nessa cara. hora. Tá aí uma coisa que eu não tinha nem ideia que era. Né? Apresentação individual. Os tops 5, que é os top 5, que fazem apresentação individual. Porque geralmente, nessa categoria bodybuilding que eu subi aí na Master, às vezes tem 10 atletas, mas só se classifica 5. Então, só esses 5 se apresentam. Isso aí que você está fazendo é uma apresentação aí eu dos teus músculos, do teu... Como é que a gente chama? É exercício? Postura? É uma apresentação e dentro dessa apresentação eu tenho que colocar as poses compulsórias, que é duplo bíceps, expansão de dorsal, né? E usar todos os níveis, né? O nível alto, o nível médio, o nível baixo. Sim. Eles aí estão medindo o que em você? É que você tem um corpo perfeito? Nessa hora aí da apresentação individual, os árbitros já têm julgado, certo? Sim. O julgamento já rolou, certo? Essa hora da apresentação individual é a hora que você ganha o público, os aplausos do público, né? Então, e tem federações que premiam a melhor apresentação da noite, o melhor atleta que se apresentou na noite. E eu sou um dos atletas que ganha mais premiação em apresentações da noite. Legal, você tem um estilo, e estou vendo ali que está dançando, né? Acompanhando a música. Aqui a gente está sem som, mas que você está acompanhando a música ali, fazendo os movimentos. Essa música é do Ritmo Quente. Aí eu vou colocando minha dança e vou colocando as poses em cima e... Ali tem Muscle Contest Ceará, né? Isso, é uma federação, que é a NPC. Sim. Então, eu fiquei 2 anos parado, né? Me cuidando de uma lesão no ombro. Caramba. E também ver o crescimento da minha filha, né? Que, assim, quando a gente está em preparação, a gente se abdica de muita coisa, né? Sim. De alimentação, de sair para se divertir, só focado naquilo. Então, eu fiquei 2 anos parado para cuidar um pouco da minha saúde, né? Ficar um pouco com a família. E eu voltei nessa federação aí, que é a Muscle Contest, que classifica os atletas para futuramente ser um atleta pro, que é um atleta profissional do fisiculturismo. Aqui no estado do Ceará tem quantas federações? Ou é só uma federação? Aqui tem 3 federações. 3 federações. Mas tem outros campeonatos que não são federados, certo? Eu que sei. você pode fazer, né? Sei lá. E a sua academia, a Mega Academia, ela é filiada a uma federação cearense aqui? Cada campeonato você vai se federando. Sim. Cada campeonato que você E o que faz você crescer com o que você faz? Assim, no sentido de buscar novos ou maiores caminhos, né, para musculação, para fisiculturismo? Pronto. A ideia do fisiculturismo, o crescimento, como eu sou profissional na área, né? Então isso bate muito de frente com a minha academia. A galera procurar a gente para cuidar um pouco mais da saúde, né? Então o fisiculturismo ele vem para isso, tipo, tem meninas aí tem menina aí da minha federação, essa de vermelho, ela tem 41 anos. É um atleta wellness. É da tua academia também. É, né? Essa é a atleta Rafaela Biquini, que foi campeã overall. Essas são as premiações que foram nesse... O campeão overall significa que ela é a melhor atleta da noite. Ninguém bateu ela. E essa é a Andressa, que foi campeã na Moda Fitness, que é uma categoria nova aqui no nosso estado. Também foi campeã overall da noite. Legal, cara. Interessante. Você tem uma academia, você se prepara, mas você prepara outras pessoas também para conquistar espaço. Eu tenho a equipe Team Mega, né? Sim. Que a gente é composto por, atualmente, 25 atletas. Então, a gente prepara esses 25 atletas para participar o ano todo de campeonatos. Vocês que são os professores, né? Não sei como é que chama. Chama coaches. Coaches, né?
coaches da fisiculturismo, não é isso? Aí você tem a sua própria academia, que é a Mega Academia, né? Fica aqui na Barra do Ceará. E você, quando é chamado isso de coach, né? Aí o que é que vai te dar ou te vai fazer crescer, né? Dentro de um processo, vamos dizer assim, acadêmico, dentro de um processo de graduação? É necessário vocês terem esse conhecimento ou não cobra-se isso, não tem... Porque toda academia que eu conheço, ou que a gente fala, só tem quem é graduado. E para fazer fisiculturismo, né? Você é graduado, você tem suas graduações adequadas para fazer o que você faz? Pronto, tem coaches que não tem graduação nessa parte de educação física, né? O coach, ele repassa o seu conhecimento, né? Então, tem coaches que aprende a se preparar, que já se preparou várias vezes, e ele repassa o conhecimento. Experiência vivida, né? Dá Isso. para ele uma condição dele desenvolver. Mas ele tem que saber administrar, porque o que funcionou com ele não pode funcionar com outro atleta. Então, ele tem que ter bastante conhecimento, porque você está lidando com a saúde também do seu atleta, né? Então, geralmente, o fisiculturismo, ele restringe muita coisa, né? Eu sou um profissional da área de educação física, então, assim, tenho esse respaldo para propor e ensinar. É porque, como você falou, né, nutrição, como é que você vai, se você não conhece o que é que você vai... Não, porque João come isso, come aquilo e tal. Assim, não é isso, né? Você tem que conhecer que tipo, né? E a quantidade, né? Existe tudo quantidade, calculadozinho, né? Tudo calculado. Com o peso e a altura do atleta. E isso passa pela graduação na educação física? Não, né? essa parte do fisiculturismo ainda não tem uma Sim, não, mas cadeira. a nutrição, né? O nutricionismo, Sim. você dentro da faculdade, você desenvolve tudo isso. Nutricional, sim. Né? Mas, como eu te falei, o coach, ele tem essa experiência de montar uma dieta, de montar um treino, né? E como eu falei, o fisiculturismo é a arte de você tentar ajustar todo o teu corpo para ser simétrico. Então, ele tem que saber qual o treino melhor para esse atleta, né? Qual a carga que ele vai utilizar, né? Os alimentos que funcionam com um atleta e que não funcionam. Tipo, tem atletas que funcionam muito bem comendo batata doce. Comigo já não funciona. Entendeu? Comigo é o arroz e o feijão, exemplo. Sei. Né? Meu corpo funciona com o básico. Mas aí você tem que saber distinguir tudo isso, né? E para isso, antes da preparação, a gente senta com o atleta, conversa, vê como é o cotidiano dele. Uma coisa que ficou com curiosidade, eu tenho que aproveitar e perguntar, que eu termino esquecendo, né? Termino o programa e a gente não faz essa pergunta. Você falou que não é necessariamente para que você tenha um físico, né, bem musculoso, forte assim, não é só o peso, pegar peso. Quanto mais peso eu pegar, mais forte eu vou ser, ou seja, mais músculo eu vou ter. E não é isso, né? Eu não entendi bem. E como é que você fica tão forte assim se você não pega peso? Se o peso é que faz com que tu muita tenha... gente ainda tem esse ato de pensar desse jeito que você está pensando, né? Acho que construir músculos a gente constrói com peso, né? Sim. Não. Construir músculo a gente constrói com alimento, certo? Em segundo plano, vem o treino adequado. Não adianta eu me matar dentro da academia se eu não faço a alimentação correta, né? Então, muita gente às vezes quer resultado, mas o resultado só vem nas 23 horas que tu passa do lado de fora da academia, porque na academia você passa uma hora e meia, né? É mesmo, cara? Isso é diário ou é... Meus treinos não passam de 40 minutos. Caramba, E rapaz. tem a fase. Você vê como a gente vai descobrindo coisas E tem que a fase. não tem nem... Tem semanas que a gente treina um pouco mais pesado, tem semana que a gente treina um pouco mais leve, né? A gente vai variando. Até porque na semana tem dia que a gente tem carbo alto, na semana tem dia de carbo baixo, tem essa variação. Essa foto aí mostra, ó, que foi em janeiro, quando eu comecei, que chama off. É quando você come mais para ganhar mais músculo. Então, aqui eu estava com 94 quilos. Essa foto aqui já faltava 10 dias para a competição, eu já estava pesando aí 82 quilos. E no dia da pesagem... Isso foi no mesmo ano? Aqui foi em janeiro, e aqui já foi faltando 10 dias para a competição. Mas aqui teu músculo está mais exposto, está mais mostrado, Isso. né? Ali não está, né? Porque aqui eu estava comendo bastante carboidrato, né? E aqui a gente já tem uma limitação de carboidrato. Aqui se chama, aqui você está vendo
dois David diferentes. O David que está em off e aqui eu estou em cut, certo? Cut é quando eu baixo o nível de carboidrato e aumento o meu nível de proteína. Nível de gordura aí quase nenhum, né? Aqui eu estava com 26 de gordura e aqui eu estava com 6 percentual de gordura. 6? 6. Caramba. E no dia da competição chega até 4. Porque no dia da pesagem eu bati 76 quilos. Aí depois que você se pesa, a gente começa a carbar, né? Que é encher o físico. Você come, só que você não pode beber água. É uma das estratégias que a gente usa. Pode você viver sem tomar água? Pronto. Nos alimentos, quando a gente vai carbar depois da pesagem, tem alguns alimentos que já contêm água. Né? Como arroz contém água, mamão contém água, abacaxi contém somente água. Frutas, né? Todas elas. Então essa é a água que a gente utiliza. Da próprio alimento, né? Porque se eu beber água aí vai chamar, meu abdômen vai chamar de estufamento. O abdômen estufa e no dia da competição, que é no outro dia, no sábado, você não consegue mostrar os gomos. Então vocês são assim, se preparam ou têm um controle, né, no sentido da amostragem ou da competição, igual o UFC, Isso. Que eles têm que medir peso, né, tem que estar tanto na alimentação como na preparação para poder, toda né? uma preparação, é ajustada a alimentação, uma semana antes. Existem as regras da cobrança, ó, se você estiver acima disso aqui, você não pode participar, não é isso? Porque os jurados querem ver lá no dia profundidade dos cortes musculares, né? Quer ver o desenho da tua musculatura, se é simétrica, se uma perna não é maior do que a outra, se um peito não é maior do que o outro. O fisiculturismo ele tem que ser simétrico. E aí tem as poses compulsórias, né? Que eles pedem. Aí é duplo bíceps de costa que eu vou fazer. E aí vai marcando a pontuação. Isso é considerado o físico ideal ou o físico correto? A pessoa correta é exatamente nisso? Por exemplo, para você você falou que tem 1,70 m, né? Então, seus músculos têm que ser adequados a esse tipo de tamanho, né? E peso. Né? Então, você tem... Então, agora, o tamanho do teu músculo aí depende da tua preparação. Isso. E aí, se eu for subir de peso, eu vou ter que comer mais e aí vai subindo a musculatura, vai enchendo mais, né? Mas meu peso limite da federação David, hoje você faz competições amadoras, né? Isso. Você ainda não é profissional. Não. E está se qualificando para isso? Está buscando esse caminho e pretende seguir? Só a NPC, a Muscle Contest, que vai te dar o Qualifier, que é participar de um campeonato onde você tem a chance de se tornar um profissional do fisiculturismo. Né? Então, é igual o jogo de futebol, vai jogando, pontuando, e quando surgir um campeonato que tem o Qualifier, que é participar do campeonato que tem o profissional, eu participar e ganhar na noite, né? Legal, interessante a gente saber descobrir novos meios, né? Novas maneiras de praticar o esporte, né? E é muito saudável, né? O fisiculturismo é uma coisa que... Vocês têm, por exemplo, assim, quase todos os esportes, as pessoas têm o hábito de fumar, de beber, isso aqui. Vocês têm essas possibilidades também de viver isso ou não? Vocês estão totalmente impedidos de ter esse tipo de contato? Olha, tem alguns atletas... Beber que eu digo, né? Bebida alcoólica, né? Bebida... Tem alguns atletas que fumam, né? Tem alguns atletas que bebem mais socialmente. Sei. Né? Então, mas infelizmente assim não é algo que dá para se conjugar. Se fugir disso, não dá para seguir o que você está fazendo, não. Quer dizer, ter perfeição no seu corpo, né? Porque você tem que ser altamente saudável, né? Em termos de tudo. É como se você quisesse conseguir os 100%, mas por você fumar, você não consegue os 100%. Eu queria só te dizer, aproxima um pouquinho mais do microfone para ter dá para ouvir tranquilo, entendeu? Mas é porque às vezes o sistema da gente aqui, a gente foge um pouquinho Mas veja só o seguinte, são tantas perguntas que a gente termina assim, a te fazer, né? Porque eu agora estou precisando conhecer um pouquinho, não que eu queira praticar, mas para poder a gente colocar isso mais a par, né? Você já passou tantas informações importantes e que a gente fica naquele curiosidade de maiores ou melhores informações. Quando você atingir, veja só o seguinte,
o ponto de profissional. Aí você vai ter que sair para viagens, tanto nacionais como internacionais, para poder disputar. E isso é uma sequência, assim, vamos dizer, uma atrás da outra, ou não? Você esporadicamente, uma vez por ano? Como são as competições de vocês? Tem campeonatos que só participam os atletas profissionais. Todo ano tem. Então, não é necessário eu ir em todos. Eu posso escolher o campeonato que eu quero participar e me preparar, né? Porque sempre o atleta fica nessa situação. Vai para o off, vai para o cut, vai para o off, vai para o cut. Então, geralmente, ele passa 6 meses de off e 6 meses de cut. Então, ele já vê um campeonato em mente, né? E se prepara para esse campeonato. Se prepara para ele. E essa inscrição você faz através da federação ou você faz direto para... Faz através da federação. É tudo em a federação é quem te classifica para poder você subir como é que se chama? De categoria? Ou subir por exemplo assim, você já está com méritos para disputar um profissional. Isso. Aí você faz a inscrição ou ela mesmo te aponta ou te coloca numa situação assim? Tem as classificações, né? Eu participo mais ou menos de 3 campeonatos para se classificar. Então, eu atingi minha pontuação máxima. Então, eu já estou preparado para poder participar de um qualifying, que é um campeonato onde vai ter a entrega do Procard. Então, eu sendo o melhor atleta da noite, que é chamado overall, que é o melhor atleta da noite, eu consigo o meu Procard dentro da minha categoria. Caramba. E depois, me tornando profissional, eu só posso participar de campeonatos onde estejam os profissionais. Em todas as competições, ou em todas as modalidades de esportes, existe um investimento muito alto para se adquirir o potencial para ser o melhor, né? Ou lutar para uma posição. E isso é você quem investe ou você tem patrocinadores para isso? Ou você tem premiação financeira ou em dinheiro, né? Ou sei lá, como é que vocês fazem a premiação de vocês? Ou só o troféu de apresentar que você tem uma posição privilegiada? Tem que ter todo um planejamento, porque gasta muito, né? E assim, eu já tenho uma história, já tenho 15 anos dentro do esporte, então eu já tenho patrocinadores que investem em mim, né? Marca de suplemento, que é a Nutrabolic, né? Tem academia, antigamente eu não tinha academia, eu pagava academia para poder treinar, né? Sim. Então tem algumas marcas que investem na minha imagem, mas tem atletas que iniciam com nada. Então, geralmente, uma preparação mínima, você gasta no mínimo de dinheiro possível, você gasta R$5.000. Para você se preparar para ir para a competição. Para se preparar. Isso você ainda como amador, você faz isso? Isso se for profissional... Aí... Profissional, eles gastam aí 50 mil. Né? Tem... Mas as competições, existem premiações em dinheiro? Quem é premiado é só os atletas overalls, que é os melhores da noite. Né? Eu ganhei na minha categoria, mas eu não sou um atleta overall. Você ganha um troféu, né, simbólico. Às vezes, na grande maioria, os campeonatos têm os patrocinadores dele, aí você ganha um whey, uma creatina, mas nada que pague sua preparação, entendeu? Mas muita gente acha que a gente está no esporte só para ganhar dinheiro, né? Se for para ganhar dinheiro, a gente não ganha, né? Não é todo mundo que consegue. Sei. Mas tem muita gente que é para realizar sonhos, né? Então, tipo, na minha equipe, tem pessoas que é ex-alcoólatra, né? Que hoje é shapeado, como a gente chama, né? Então, já participou de campeonato. Tem na minha equipe pessoas que é ex-obeso, né? Então, não é só em questão de dinheiro que as pessoas estão no esporte. Sim. É por cuidar da saúde, uma realização pessoal também, entendeu? Então, assim, se for para pensar em dinheiro, nem entra nesse esporte. David, o público de vocês, a pessoa compra ingresso para poder assistir o evento ou é um público só o pessoal da academia que vai porque está lá o seu? Aí o público vai diverso, vai as mães gritar, os amigos, né? E tem... Mas as entradas são pagas? As entradas são pagas, São, né? Geralmente gera em torno de 30 a 80 reais uma entrada. Eu acho que todos os esportes eles se baseiam, né, nesses valores, né? Porque eu acho que no futebol também, E apesar de ter lugares mais caros, um esporte que vem
crescendo cada dia, né? Cada dia todos os campeonatos estão lotados, né? Com mais atletas. Mas na realidade de toda a conversa nossa aqui, eu vejo o seguinte: saudável, né? Você tem que cuidar do seu corpo, né? O que você passa também é exatamente esse desenvolvimento do corpo perfeito, né? Que é fisiculturismo, é exatamente isso, né? O corpo perfeito, não é isso? Você busca por isso, ou briga por isso, não é isso? Para mostrar que tem um corpo perfeito. Apesar de que a gente vê o natural do ser humano, né? É barrigudo, é gordinho e tal, não sei o que, acha que ali está normal, né? Mas o normal seria ser como vocês fazem, né? Que é chamado, além de dentro, né? Por fora, você também tem um corpo perfeito, né? Eu sempre falo que o normal é você fazer uma atividade física, né? Eu acho que o melhor plano de saúde é a musculação, você fazer uma caminhada, né, uma natação, né, correr ali na areia da praia, se não tiver dinheiro para pagar a academia, né, não necessariamente você precisa ser uma academia, se você não tiver dinheiro, mas você praticar algo que te ajude a melhorar a cada dia, né, melhorar teu sono, porque muita gente às vezes vai para academia, mas não é só para levantar peso. Muita gente está ali para melhorar a qualidade do sono, melhorar a alimentação, chegar mesmo na academia e conversar, desabafar, né? Que isso acontece, bater foto. Eu digo que tem tribos dentro da academia, né? Mas tem uma pergunta curiosa para fazer para você, que é o seguinte: tu lembra ou tu tens assim o costume de ir a médico por alguma razão? Pronto, de 4 em 4 meses, como eu sou atleta de fisiculturismo, e a gente tem um recurso de suplementação ergogênico, então de 4 em 4 meses eu faço minha bateria de exames para saber se está tudo ok, tudo direitinho, né? Inclusive, semana passada eu fiz a parte ergométrica, que é a parte de correr, para saber como é que está aí o coração, se não cresceu, se está tudo ok, né? Então, os atletas de fisiculturismo, nem todo mundo tem essa preocupação, né? Até porque nem todo mundo tem um recurso de ter um plano de saúde. Sim, é. Mas é super importante todo mundo, nem só um atleta de fisiculturismo, né? Você fazer ali um check-up, né? Pelo menos um por ano. Uma vez por ano. Né? Para saber como é que tá tudo. A gente ali, faz, tá mas tudo aparece ok. um monte de doença, né? Eu acho que vocês não aparecem doença nenhuma, né? Que só pratica esporte toda hora e ainda Não, mais... graças a Deus tá tudo ok. E ainda mais né? o cuidado que tem, né, em relação ao que vai comer, né, o que vai, a forma de alimentação, isso é muito interessante, muito saudável. Para você ver, muita gente depois da pandemia começou a se cuidar mais, certo? Mas por muito tempo e até hoje, a doença que vem mais crescendo é a diabetes, né? Sim. Porque aí tem um leque de alimentação industrializados, né? Que o Que muita açúcar gente é muito ainda forte, não né? sabe se alimentar direito. Tem alguns industrializados, são pouquíssimos, Sim. que são saudáveis, mas hoje em dia o povo quer comer assim o que seja mais rápido, né? Não é falando mal não, mas tudo é voltado a plástico, papel e quer dizer, você bota um açúcar, né, para poder dar gosto e a pessoa pensa que está comendo alguma coisa que é, né? Que é saudável. E é engraçado, né, que Deus me perdoe, está falando uma coisa aí que não seja nada que condenar nada nem ninguém não, mas veja o seguinte, as palavras morango, laranja, abacaxi não tem nada a ver, né? É só um açúcar que Só coloca ali para dar... né? Essência chamada, né? Para dar gosto, né? Mas diz que a maioria tudo é plástico. Eu digo, rapaz, como é que pode? E a gente se alimenta disso, né? A gente não, que eu, graças a Deus, eu vou fazer 70 anos agora, estou próximo a 70 anos, e eu não gosto dessas coisas, cara, impressionante. Não tenho... Eu, quando vejo meus jovens, né? As crianças, os alunos, os atletas... Eu digo, mas rapaz, isso não é coisa de se comer, cara. Eu nunca gostei disso. Primeiro, eu nunca gostei. Eu acho que eu estou correto. Então, Deus se protegeu para dizer, se mete nisso aí não, tu vai se dar mal, viu? Mas o espelho sempre vai estar dentro de casa, né? Os pais, né? Rapaz, é impressionante, cara. E hoje, e cada vez que a gente vai pesquisando, vai analisando, a gente vai encontrando mais problemas relacionados exatamente a isso. Vamos fazer o seguinte... As fotos e as vídeos que você colocou aí, a gente falou esporadicamente delas, mas vamos fazer uma ordem de você falar para mim o que é que está acontecendo ali, o que é que a gente pode ver de melhoras, assim, de informações para as pessoas que estão nos seguindo, tá bom? Essas fotos... Essa foto aqui é a foto do último sua campeonato, da apresentação. agora, sábado agora. Sim. Certo? Esse de baixo é o meu coach, ele é um coach pro. Ele já é profissional,
do fisiculturismo. Então, além de você se orientar, você é orientado por alguém para poder... E muita gente questiona isso. Davi, você é coach e não se prepara só? Quem é o melhor jogador do mundo que você acha? Cristiano Ronaldo, quem é o melhor jogador do mundo? O Messi, Neymar, Messi, Cristiano eles Ronaldo. têm um coach deles, né? Eles têm, e tem personal, né? Com certeza. Apesar do clube ter uma comissão todinha, eles tem mesmo todo assim, um, né? Tem. Então, eu como coach, eu também tenho o meu preparador, que ele me diz o caminho certo. Davi, esse aqui é seu treino, esse aqui é sua alimentação, esse aqui é os suplementos que você vai usar. Pessoa que se preocupa mais ainda com o que você está... Porque assim, você não consegue se preparar sozinho, você não consegue ver suas falhas. Né? Você olha assim no espelho, tem gente que olha no espelho e está tudo ruim. Tem gente que olha no espelho e está tudo bom. Não, o coach serve para isso, ele vai orientar, né? Vai melhorar aqui. Não, esse alimento não está dando certo, não, vamos trocar. Então, o Alessandro é que está comigo aí nessa nova temporada, depois de 2 anos parado. Tem algum pessoa que você se espelha? Tem alguém que você diz assim, eu quero ser igual, e você vê assim? Porque todo mundo tem essa curiosidade, né? De ter um ídolo, né? Ter uma pessoa que você se espelha, que você gostaria de ser. Você tem alguma coisa alguém que você... Eu acho que todo fisiculturista, ele se espelha muito no Arnold, né? Que é o pai, né? Que desbrandou isso tudo, né? Então, gosto muito do Arnold, mas eu gosto mais atualmente do Cebu, né? Que é um atleta também Olímpia, 6 vezes Olímpia aí na categoria clássico. Né? E tem os atletas aqui de Ceará que eu gosto, que é o Jackson Negão, né? Que pessoas que eu vi desde pequenininho competindo, que eu me inspiro também. E você, com 15 anos, essa pessoa ainda continua fazendo? Essa pessoa, eu comecei em 2006 competindo, ele já estava competindo. Eu ia assistir ele. Sim. E hoje em dia ele ainda participa de campeonato. Inclusive, acho que próximo final do ano a gente tá no palco junto. Caramba, vamos disputar a mesma... Essa aqui... São tuas alunas. Essa aqui de preto é minha esposa, né? Também é educadora física e nutricionista. Essa do meio é atleta nossa, da categoria Model Fitness, que é uma categoria que é uma mulher que não é tão musculosa, né? Aquela magrinha, mas com os tônus musculares mais suave. Então existe isso também, as que são menos e as que são mais musculosas. Tem categoria para todo mundo participar. Sim, né? Quem não quiser ser muito musculosa tem essas categorias. Essa também, do meio, é a minha atleta, é a Rafaele, é da categoria biquíni, onde é uma categoria... Por que categoria biquíni? Porque todas se apresentam de biquíni. Mas o nome dessa categoria modalidade, é biquíni. Aí elas têm que se apresentar de biquíni. Mas as outras também não aí vai mudando o nome da categoria. Mas não tem obrigação de ser de biquíni, não. Essa biquíni, porque lembra uma mulher da praia. Sim. Né? Aquela mulher da praia ali, slim, com tônus musculares um pouco mais fortinha, que aí vai aumentando os níveis, né? Aí já vai treinar as wellness, que é as mulheres mais fortes. Como eu falei, tem categoria para todo mundo participar. Essa é minha filha. A categoria Kids vai até 12 anos. Ela está com 13. Aí ela já vai se preparar agora para a Moda Fitness, que vai acontecer em agosto. Ela não pode mais participar. E ela aí está de maiô, não está de biquíni. As que é criança. Kids participam vestida de maiô. Que são crianças. Crianças, elas não têm... Essa é a vestimenta. Aí você tanto pode participar com sandália ou com tênis. Eu já ia perguntar por que ela está de tênis, né? Não era só da apresentação, assim, depois depois da apresentação, não. É porque ela se apresenta de tênis mesmo. Pode se apresentar de tênis ou de sandália. Ela preferiu de tênis, aí a gente costuma colocar aí as pedrarias nas roupas, isso aí é tudo minha esposa que faz. Ficou legal, ficou combinado, né? O cabelo até os pés, tudo combinado, tudo legal. No dia tem que estar com um visual bonito, né? Essas são as fotos que eu tenho. E os vídeos são aqueles que a gente mostrou ali, você fazendo a exibição ou mostragem, né? Deixa eu te perguntar aqui, David.
Você gostaria, né, de posicionar ou chamar alguém ou colocar alguma coisa relacionada ao fisiculturismo para o seu público, para as pessoas que acompanham? Porque muita gente vai nos ver, cara. Muita gente vai perguntar até assim, porque nós já falamos várias vezes aqui sobre o local onde fica, né, aí a Mega Academia, né? Se você quiser, fica à vontade, tá bom? Você pode usar e fazer o chamamento, explicar também assim diretamente para o público sobre o que você faz em relação à saúde, né? Isso é muito importante, você deixar uma mensagem sobre aquilo que você faz e a importância que ele é. Porque veja só o seguinte, eu fui um atleta, fui um homem que pratiquei esporte desde criança como atleta, depois fui treinador de futebol, passei 50 anos da minha vida fazendo isso, e hoje eu sou professor de escola, eu continuo ensinando garotos, né, a desenvolver esse processo. E faço questão de falar sobre isso, faço questão de mostrar, apesar de que no Brasil, é lógico, o primeiro esporte falado, né, que a pessoa mais busca é o futebol. Sim. Né? Mas o teu esporte é de uma importância muito grande, que ele busca exatamente a coisa mais importante que quem pratica esporte, saúde, cara. Né? Então, você tem uma importância muito grande para quem pratica esporte, né? Que é buscar a saúde ao limite máximo, né? Isso é muito importante. Então, usa da sua palavra, fica à vontade, tá bom? Pode falar para o seu público. O fisiculturismo... Seu público, tá certo? O fisiculturismo, como eu falei, vem crescendo, né? E a gente fica muito feliz em quebrar esses tabus, falar da nossa alimentação, falar do nosso treino, falar do que a gente toma de suplemento, de ergogênico. E, assim, quem entrar para o mundo do fisiculturismo, eu sempre digo que escolha bons professores, né? Que vai te direcionar para o caminho correto, né? Que vai te ensinar o beabá, porque é um degrau que você vai subindo. Você não consegue esse corpo que eu tenho da noite para o dia. Sim. Né? Tem que ter muita paciência, né, com a alimentação, e tem corpos que desenvolvem mais rápido, tem corpos que desenvolvem um pouco mais lento, você tem que ter toda uma paciência e estratégia, né? Então, o fisiculturismo vem crescendo, né? Então, é muito importante para a gente. E assim, o que eu gostaria de complementar é que, como o fisiculturismo vem crescendo, né, e as portas vão se abrindo, né, para a gente, então, agradecer todos os meus patrocinadores que sempre esteve comigo nessa jornada de 15 anos, que não foi fácil, né? Abrir a academia também não foi fácil, juntei dinheiro, né? A gente começa tudo do zero, né? E hoje em dia, assim, fico muito feliz em proporcionar saúde, Sim. né? Tanto para a juventude como para a terceira idade, né? Então, a Mega fica muito feliz em proporcionar isso para as pessoas. Você falou aí sobre a saúde, e quando você falou assim, que você tinha falado já da criança, né, da Kids, né? Aí fala para as pessoas e também para as pessoas que são idosas, né? Dessa importância de levar a saúde. Existe uma diferença de ensinamento em relação a essas categorias muito distante uma da outra, ou não é um segmento? As categorias Master, você fala Não, assim... você vai fazer fisiculturismo para Kids, para pessoas jovens ou adultas, né, que já são próprias para esse desenvolvimento. E também você falou que, da mesma forma, para os idosos, né, que você falou até 60 anos, 60 e poucos anos, a pessoa pode fazer tranquilamente. E eu já vi, se eu não me engano, eu já vi um histórico aí, eu acho que é uma pessoa, não sei se... Não, foi no Brasil. Tem quase 100 anos, 90 e tantos anos, fazendo musculação de caramba, e pode, né? E suporta, né? Porque, como eu disse, é pegar peso, mas você diz aí que não. Então, aí o que eu quero saber de você, essas categorias, né, separadas, é um mesmo segmento ou você tem para cada uma um tipo ou estilo de desenvolvimento? Para cada categoria tem um modo de preparação, né? Tipo a categoria Kids, que são de crianças, não pode treinar do mesmo jeito que um adulto que tem mais força. Então, tem toda uma montagem do treino que é diferente, né? Para a terceira idade também tem que estar sempre a par das limitações, né? Uhum. Uma dor no joelho, né? Uma hérnia de disco, né? Muita gente acha que, por conta que tem hérnia de disco, tem que parar de treinar. Sim. Não, aí é que tem que treinar mesmo, né? Para fortalecer. Porque então, quem suporta são os músculos para suportar a dor, cada né? preparação é individual para cada pessoa, né? O suplemento que esse aqui usa, esse aqui não precisa usar.
É tudo individualizado. Por isso que é bom sempre fazer uma consultoria. A gente faz uma consultoria antes para saber tudo e para igualar, deixar ajeitadinho para todo mundo. E é muito necessário as pessoas realmente serem graduadas para poder conhecer a ciência do que desenvolver, né? Não é somente você ter a prática, né? Isso é muito legal, isso é muito interessante, porque se você não estudou, você não tem conhecimento do que você está fazendo, você vai estourar um monte de gente. Tudo vem dentro da ciência, vai causar né? problemas, né? Vai causar problemas no lugar de soluções, né? A prática é boa, mas você tem que ter a ciência também. Muito bem. Isso faz parte de todos os esportes. Eu acho que as pessoas que praticam esporte, eles têm que entender que, até uma época dessa aí, como a gente, até eu falo assim, às vezes para meus alunos da minha escola lá de futebol, que o garoto já nasce chutando, né, a barriga. Qual é a mãe que não vai sair? Me chuta muito, porque realmente, desde quando está na barriga, as crianças já fazem esses movimentos. Então, a gente leva isso como uma ideia de que, desde quando na barriga já chuta, né? Imagine um brasileiro você dizer que não sabe jogar, né? Quase todo mundo já sabe jogar de uma forma ou outra, né? Pode ter suas dificuldades físicas, técnicas, mas que sabe ou corre atrás de uma bola, né? E para outros esportes, da mesma forma. Você tem que ter uma preparação, você tem que ter um conhecimento de como desenvolver isso. Não é só chegar e jogar a bola nos pés, né? Eu também comento muito sobre quando eu comecei, David. Eu não tive treinadores para me orientar, me mostrar o caminho, como hoje eu faço com as crianças e os adultos, né? Porque a gente, quando se torna treinador, como você é coach, né? A gente passa a ter um conhecimento profundo da vivência, da experiência da gente. E eu que nunca tive isso. E mesmo assim desenvolvi conhecimentos e hoje faço questão de repassar, né? Porque naquela época jogar futebol era assim, aquele menino ali sabe jogar, vamos levar para lá. E levava e botava no time e terminava jogando, se tornando grandes ídolos, grandes craques, né? Isso, aquilo, outro. Vai fazer isso hoje. Rapaz, tem que passar por um critério de desenvolvimento do X, Y, H, tal, até chegar a ser capacitado para poder ser colocado dentro de uma equipe para treinar, desenvolver a ser um atleta, né? Até eu falo assim, existe uma diferença, você antes era jogador, hoje você é um atleta, né? Você é como vocês aí, eu acho que para fazer bater uma pelada, outra coisa é um jogo profissional. É um jogo profissional, cara. A responsabilidade é muito grande, né? Como vocês, às vezes, vocês desenvolvem hoje de uma forma saudável e para se apresentar precisa ter alto nível, né? Você não vai simplesmente só porque é forte, só porque pego peso lá e não é isso, né, cara? Tem que ter, como você está dizendo, o molde, né, as medidas, né, a estatura, as categorias que você vai atingindo. Então, é totalmente hoje tudo muito organizado, muito estruturado. Todo esporte tem sua estratégia, né? No fisiculturismo também tem. Da mesma forma, né? Parabéns, tem que aprender cara. essas estratégias. Eu tenho que te parabenizar, né, por tudo que foi dito aqui e até te agradeço pela vinda, né, até aqui. E como eu sempre falo para os meus convidados, né? Chega uma hora que a gente quer conversar mais, a gente quer falar mais, mas chega o tempo e no tempo ali você tem que encerrar. Então, eu queria que você usasse as suas palavras, né, de despedidas e já fica aqui meus agradecimentos e logo depois eu agradeço ao público por nos estar nos assistindo. Agradeço aí a CT5, CT5 né? Esportes, por ter me convidado aí para falar um pouco do nosso esporte fisiculturismo que vem crescendo. E sempre que precisar, é só entrar em contato que a gente está aqui disponível para poder desbrandar um pouco do fisiculturismo. Foi ótimo, foi muito bom conversar com o David Michel, fisiculturista, e dizer para vocês, compartilhem, dê um like, né? Acompanhem os programas do Instituto Casa de Vovó, que vocês vão encontrar diversos assuntos importantes como esse que aqui nós colocamos em pauta. Um abraço, até a próxima.